Eu tô lá em Brasília agora, trabalhando no cotidiano da vida política de Brasília. É o tempo inteiro gente pensando em leis para coibir as pessoas de serem o que são e de fazerem o que querem fazer. E tudo por um ótimo motivo. Então aquela coisa de que o inferno está cheio de boas intenções, é sempre com muito boas intenções. Eu vou impedir que os outros se machuquem, se chateiem, mas machucar e chatear faz parte. Faz parte, sem isso a gente não cria casca. Caiu alguma coisa aí. Acho que é o energético caiu uma pena. É exatamente isso. E da onde... Porque existe uma crença de que brasileiro só funciona se fizer lei, ou se multar, ou se... Sim. No seu ver, como que a gente faria para mudar isso? Essa educação que você fala, ela teria que vir de onde? Primeiro, muita educação doméstica. Mas isso se em casa já não tem a educação, você pois já tá meio zoado da cabeça. Veja, aqui não tem bala de prata, tá? Aqui não tem bala de prata. A gente não vai conseguir um problema que a gente criou em 200, 300, 500 anos. Resolver em 50. Percebe? Isso não vai acontecer. É um processo paulatino, é um processo que tem que se dar exclusivamente pela via da educação, pela via da ilustração. Mas eu não sou pessimista. Quando eu vejo fenômenos como a Lara, fenômenos editoriais como esses da LVM Editora e outras editoras que estão publicando autores liberais. Hoje, o livro de economia mais vendido no Brasil é do Mises, As 6 Lições, que é de economia liberal. Maravilhoso. Rand, best-seller. Hayek, Sowell, best-seller. Entenda a importância disso. Esses são caras que nunca estiveram no centro da cena. Porque o Denis citando aqui, às vezes, se você não tem familiaridade com os nomes, você não vai entender a importância que é isso e por que ele está dando essa ênfase. Esses caras não são reconhecidos pela academia. Então, se você pega 5 grandes cabeças da economia, elas não reconhecem esses caras. E esses caras, pela primeira vez, têm um espaço na cena, não porque as 5 maiores cabeças da academia citaram, mas porque eles caíram na mão de populares como eu. É aí que tá o negócio. Então, assim, se eu quisesse, qualquer pessoa que tá vendo a gente, quiser saber o que é o mainstream da coisa, o que é o natural da coisa, o mais comum da coisa, ela consulta as 5 maiores cabeças de economia e já era. Mas pela primeira vez, a gente tem pessoas dizendo, olha, pode ser que não seja só isso que tem, hein? E aí vem o papel tão importante da gente vir num espaço tão usual. Tão aleatório, que vocês falaram. Tão aleatório pra gente falar de uma coisa que é tão importante e que jamais teria esse espaço dado pela cúpula de quem naturalmente domina esse assunto. Sim. E quando você pergunta qual é a solução para isso, é por isso que ele diz que ele é otimista. Porque essa é a solução. É a gente ir de pouquinho conversando sobre assuntos que as pessoas nunca imaginaram tratar. Porque ela diz, por que uma nutricionista está falando sobre isso? Né? Inclusive, as pessoas se blindam da ideia de, não, você não pode falar sobre isso, você não é formado em economia. Putz. E isso é justamente o que ele falou agora há pouco sobre o limite da expressão. Então, eu sempre repito essa frase lá no meu Instagram, falar. Qualquer um pode, sobre qualquer coisa, desde que se responsabilize. O que as pessoas não podem é exercer profissões que elas não têm. Então, se eu quiser falar sobre neurocirurgia, eu posso? Posso. Eu posso operar um cérebro? Não. Boa. Entendeu? Então, falar sobre... E essa quebra das pessoas poderem falar assim, não, tá, ela é dona de casa, mas ela tá falando um assunto que me interessa, eu quero ouvir. E aí... não jogar nisso aquela falácia da autoridade, dizer assim, mas ela é dona de casa e ele é professor de filosofia. Então eu ouço o que ele diz. Não, é parar de olhar para o indivíduo e olhar para a ideia. É isso que acontece muito mais hoje do que já foi um dia. Porque antigamente a gente veria muito mais forte isso de... gente, o que tem a ver nesse rolê aleatório eles estarem falando desse assunto? Quem são eles ali? Entende? A gente nem precisaria que o Denis, como autoridade de filosofia, tivesse aqui para que a gente pudesse falar nisso e isso ter peso. Exatamente. Porque daí, na dúvida, a pessoa que tá ouvindo isso vai dizer, tá, questiona um pouco quem tá dizendo, então, já que eu questiono um pouco quem tá dizendo, deixa eu pegar a ideia e levá-la num outro ponto em que eu analiso. E não analisar quem diz exatamente. Eu amo essa mulher. Você quer beber mais alguma coisa? Que eu quero o quê? Beber mais alguma coisa? Não, eu tô super satisfeito. A gente tá falando desse negócio de egoísmo, né? A Lara começou a falar de negócio de egoísmo racional, egoísmo virtuoso. A Ayn Rand... foi questionada sobre isso. Falou assim, por que você defende o egoísmo? Por que você não muda de palavra? Ela fala, cara, eu quero manter essa palavra porque as pessoas têm que aprender que egoísmo é uma coisa boa. É não ter nojinho. Então, esse egoísmo que ela fala, vamos contextualizar ele. Não é um egoísmo em sentido vulgar.
Não é você falar assim, eu tenho um plano pra minha vida, se eu tiver que Pisar passar em por alguém. cima de todo mundo pra realizar, eu vou fazer isso. Não, antes pelo contrário. Por isso que ela vai qualificar esse egoísmo como racional ou virtuoso. A ética randiana é a ética de quem toma como mais alto padrão moral da sua existência a sua própria vida, os seus interesses. E tudo que recai nos seus interesses, racionalmente. Aquilo que recai no seu interesse racionalmente, coloca o outro como um fim, nunca como um meio. Deixa eu explicar isso. Eu posso cuidar das outras pessoas, eu posso me dedicar às outras pessoas, eu posso me dedicar às causas sociais, eu posso construir filantrópicas, etc. Claro, desde que eu não seja obrigado a isso. Desde que eu não seja violado na minha individualidade para fazer isso. Desde que eu não seja forçado por uma lei ou por um grupo a fazer isso. Então, não há nada mais racional do que eu dispor das minhas coisas da maneira como eu bem entendo para defender os meus interesses. Então, se eu tenho muito dinheiro e quero colocar tudo na causa animal, é o meu dinheiro que vai para lá. Mas o que acontece com o coletivismo? O coletivismo, ele diz assim, não, mas existem pautas mais importantes do que essas aí que você considera. Então eu vou baixar uma lei para dizer que parte do que você tem que ir para essa causa aqui, que eu aqui em Brasília estou dizendo que é mais importante. Quem é você? Isso é de uma agressão. Isso é de uma violência. É a tal da pauta altruísta. Estou fazendo pelo outro. Nenhum tirano, assassino, né, totalitário, matou por egoísmo. Sempre em nome do altruísmo. Sempre em nome da bondade. De uma causa maior. Vamos que ele decidiu, né? Que ele decidiu que era importante. Percebe? É exatamente isso. É esse o ponto. Então, assim, quando nós nos acostumarmos à ideia de chamarmos para nós as decisões, o nosso empenho, e fazer aquilo que está no nosso horizonte moral, quer dizer, isso sim é moralidade. Isso é ético. Do contrário, você começa a olhar para o outro não como um fim em si, mas como um meio para a realização de... Um político banal em Brasília, ele está olhando para a Lara não como um fim. Ele está olhando para a Lara pensando assim, o que eu posso tirar dela para colocar numa outra causa que eu considero extraordinária? E isso é uma sacanagem com o meio. Comigo, com quem você vê. Ela que acorda de madrugada para trabalhar, que trabalha sábados, domingos, feriados, que constrói e que realiza. Então é um exercício de pilhagem, de roubo. Inclusive, quero deixar uma mensagem aqui, imposto é roubo. Então, de roubo, de agressão, de violência. Para tirar do outro que faz honestamente seu trabalho, em nome de pautas extraordinárias e maravilhosas. Então, aí você pega toda uma população que come isso achando que é bom. Achando que é virtuoso. Esse é o problema. Cara, fizeram outro dia uma pesquisa, os maiores objetivos que os brasileiros têm. Entre os maiores está ter plano de saúde privado. O brasileiro está muito preocupado com isso, porque a saúde pública é uma merda. Aí vai o cara rico, que consegue pagar um plano de saúde, vai tomar uma vacina e coloca hashtag #VivaSUS. Posso fazer uma confissão aqui? Você fez a hashtag #VivaSUS. Eu fiz e vi os seus stories falando sobre isso. Aí eu fui lá e editei. Ai, dá soquinho. Olha lá, tá aberta novas evidências. Eu não tinha pensado nisso. Deixa eu lá, assim, discretamente apagar isso daqui e editar. E você vê que são pensamentos que, na verdade, a gente só não teve por falta de questionar. Por isso, um cara que questiona é tão importante, porque você vê, você colocou. E aí você viu e falou, na verdade, não faz sentido. Aí você vai lá e conserta. É essa educação que vai fazer o efeito. É contrariar. É porque realmente nessa correria do dia a dia é muito mais fácil a gente repetir o que as pessoas falam. E a gente não para pra se questionar muito, né? E aí, viva SUS, vamos lá. Então. Mas não é porque o cara estuda filosofia que ele não tá sujeito a isso, tá? Então, assim, eu frequentemente me pego e falo mudando de posição, mudando de opinião. Sim. Isso acontece. Mas até porque eu conheço pessoas que gostam muito do SUS, porque eu acho que ele funciona em alguns bairros, entendeu? Alguns bairros realmente tem pessoas que conseguem lá o tratamento que elas precisam. Mas realmente, de uma forma geral, que a gente ouve as pessoas reclamando que ficam não sei quanto tempo na fila para conseguir um exame que tinha que ter sido para ontem. Esse story que eu fiz, você não sabe o que eu recebi de mensagem, assim, de pessoas, como elas foram tratadas no SUS. Aí tem pessoas chorando, pessoas falando. Claro que num universo de milhões de pessoas,
Alguém vai ter uma boa experiência e vai falar assim, olha, funciona que é muito legal, natural. Mas pelo que custa, né, pelo que explora dos outros para fazer funcionar, é uma baita de uma porcaria. Mas é que a gente não tem essa educação econômica, né? E a gente não quer ter o trabalho também de... E a gente acredita, a gente acredita no mito do dinheiro público. Não existe dinheiro público. O dinheiro é de alguém, é do pagador de impostos. E aí o pagador de impostos dá esse dinheiro lá, e esse dinheiro agora vai para a mão de alguém desse tipo. Mas não é público. É meu, é seu, é dele. É principalmente do mais pobre. Porque o mais pobre, por falta de educação, o mais pobre não entende que ele paga muito mais imposto do que quem está lá na ponta. Muito mais. O cara que ganha 10 mil reais, ele paga de imposto numa lata de extrato o que o cara que ganha 50 reais está pagando. A mesma coisa. Então, o cara que é mais pobre paga mais imposto do que o cara que é mais rico. E aí, a gente pensa, então, assim, olha, poxa, o sistema de saúde é público, o transporte é público, como se tudo isso tivesse vindo de um lugar que não do meu e do seu bolso. E aí, a gente pensa o seguinte, olha, nós graças a Deus, temos recursos para pagar nossos planos de saúde. Então, a gente não precisa usar o público. Ok, mas você entende que, visto que pagamos os impostos, o certo seria que pudéssemos também usar o público? Claro. Você entende? Exatamente. Eu pago os impostos são para isso, por que eu não posso usar? Então, só do ponto de vista, só da gente entender que não só quem paga e não precisa não pode usar, mas quem paga e precisa também não pode usar, tem que haver um espaço para um pequeno questionamento de será que a gente não está fazendo merda, não? Será que o que falta é mais dinheiro ou será que é o sistema que está um pouco equivocado no jeito como pensa? Sim. E como que faz pra mudar o sistema, gente? Isso também naturalmente vai... Foda-se o nióbio, que nem diz o Ícaro de Carvalho, né? Minha pátria e minha família. Não, a gente tem que começar a mudar os critérios, assim. Eu fico vendo, por exemplo, as pessoas... Eu falo isso com muita frequência e eu insisto nesse ponto. As pessoas falam assim, político tem que trabalhar mais. Político, né? Esses caras vão pra Brasília terça-feira, quinta-feira não estão mais lá. Gente, político bom é político ocioso. Quanto menos ele fizer, melhor. Cara, político bom é político de férias. Não pense você... É muito mais caro esses caras trabalhando do que parados. Então, o certo seria ter um recesso de 11 meses. Um mês eles vão lá, se encontram, tomam um café e vai embora. E já vai dar um estrago enorme. Então, assim, cara, esquece. Político bom, ele vai trabalhar na revogação de leis e nunca em proposição de leis. Os caras vão fazer campanha política e falam assim, eu fiz 50 projetos aprovei 50 projetos. Véi, você é um Hitler. Você é um tirano vagabundo querendo conduzir a vida dos outros. Porque, na verdade, nada ajudaria mais, e eu falo como quem já precisou dessa ajuda, do que a liberdade de fazer seus próprios contratos e seus próprios negócios. Então, assim, quando você passa lá na 25 de março e você vê aquelas barracas ali, e você vê que aquelas pessoas de tempos em tempos são levadas, aquelas barracas, aquelas mercadorias pela polícia. A polícia está cumprindo, a polícia que é um órgão excelente, está cumprindo uma determinação do Estado. O Estado está dizendo, não, o pobre que não tenha uma empresa aberta, que não emita nota fiscal, que não tenha... Ele não pode trabalhar, não. Então, assim, como que eu ajudaria mais esse pobre? Se eu deixasse ele livre para fazer... Saindo da frente dele. Saindo da frente dele. Entende? O que falta não é uma lei a mais que prenda mais alguém é que solte. É isso que... E tudo isso que nós estamos falando é tudo que a gente tira dessa visão filosófica do que é o objetivismo de Rand. Exatamente. Que é uma coisa... Por isso que ela vai dizer que a razão é um absoluto. Quando você começa a colocar... Vamos lá. Emoções não confirmam e nem desmentem fatos. Os fatos estão postos. E o fato de você experimentar algo, um sentimento com relação àquilo, não faz com que você tenha razão. Eu não gosto de ouvir essas coisas. Pois foda-se. Os fatos são os fatos. A realidade é como é. Por isso a filosofia da Rand chama-se objetivismo. Porque A é igual a A. Você viu que eu tatuei isso? Não, cara. Maravilhoso. A realidade é o quê? Isso aqui é um microfone. Mas me eu incomoda não gosto. Que seja um microfone, eu pra não mim, gosto, não quero. Vai fazer uma homenagem à obra. Parece um pênis. Não, você pode fazer uso dele como se fosse um pênis. Do Denis. Mas é só um microfone. Não, eu quis ser um pouco ousado. O Kid Bengala se incomodou bastante quando ele vinha aqui toda... olha esse microfone aqui. Mas é só um microfone. E querer negar esse fato racional
por via de emoção, não vai fazer, não muda esse fato. Então, quando você olha racionalmente para a realidade e busca os melhores resultados, então, o que essa mulher faz, o que esses caras fazem, né, na coleção Breves Lições, Hayek, Hoppe, Sol, o que esses caras fazem é assim, olha, banho de realidade. As coisas são como são. E vamos agir racionalmente para buscar os melhores resultados? Por que o Brasil é esse país de um enorme potencial, mas não anda? Porque a gente gosta muito de sentir e de pensar pouco. Sentir não dá trabalho. Não tem certo e errado. Acreditar não dá trabalho. Acreditar depende só de uma captação de benevolência. Se você assim, eu acredito em tal coisa, amém, amém. Acreditei. Agora, pensar dá um puta trabalho. A gente tem que parar, conversar, trocar ideia, ler, calcular se é aquilo mesmo. Por isso há muito mais crentes do que pensadores. Crentes, eu não estou falando no sentido estritamente religioso, não. De pessoas que acreditam em qualquer coisa. É mais fácil, realmente. Né? E depois que você acredita, eu acredito em X, todo o meu exercício vai ser no sentido de justificação do X. Vê cara que é apaixonado por político. Nossa. Se esse político der um tiro na cabeça de um bebê amanhã, ele vai falar assim, mas é porque o bebê também chorou a madrugada inteira. Ele começa, ele tá sempre com uma explicação na ponta da língua, por mais absurda que seja. Protegendo a própria verdade. É isso. Eu fico chocada como é que as pessoas se degladiam na internet pra proteger pessoas que não estão nem aí pra elas. Né? E não ideias. E não ideias, exatamente. Quando você defende... Tem um filme que eu adoro, você assistiu V de Vingança? Não. Cara, nossa, assisti há séculos atrás. Não é? Ele é faz tempo, né? V de Vingança preciso é muito legal. Porque o cara fala assim, defenda ideias. Porque as pessoas se corrompem, as pessoas mudam, as pessoas se vendem. Mas as boas ideias, elas ficam. Quando você defende a ideia, fala só, o princípio é esse, mesmo que uma pessoa que a princípio defendia aquele princípio deixe de defendê-lo, a ideia está lá. Quando nós, brasileiros, começarmos a defender ideias, cara, nós somos um país que ocupa as últimas posições do mundo em termos educacionais. Para você ocupar as últimas posições do mundo em termos educacionais, você tem que fazer muito esforço. Não é um negócio que você consegue, assim, ser tão ruim naturalmente. É um projeto. Você tem que ser, assim, eu vou foder esse país. E aí você vai tomando decisões ruins. Então, quando a gente começar... Aí você fala assim, porque é alguma ideia extraordinária que está escondida no cosmos? Não, ela está ali do lado. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Só que os caras vão fazer aquilo que nós achamos que é bom. Enquanto a maioria achar que é bom, altruísmo, coletivismo, pautas sentimentais... a gente vai tomar na carrapeta.